Batismo. O batismo cristão é uma das ordenanças deixadas pelo próprio Jesus. A pergunta é: ele deve acontecer por imersão, aspersão ou efusão? Essa pergunta tem quase 2000 anos depois da morte de Jesus. E até hoje ainda divide opiniões. Sabemos que no batismo da imersão a pessoa é totalmente mergulhada em água. Já no batismo de aspersão, esborrifa-se ou chuvisca a água sobre o batizando. E no batismo por efusão, a água é literalmente derramada sobre a cabeça da pessoa que está sendo batizada. Os imersionistas, ou seja, nós da Assembleia de Deus, defendemos que o batismo deve ter uma administração certa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o objetivo certo trata-se da identificação de Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição, bem como deve ser realizado pela pessoa certa, isso mesmo, por um obreiro do Senhor, e que também necessita ser realizado de modo certo, imergido completamente a pessoa nas águas. E se falta um desses elementos, é recomendado um novo batismo. Aqueles que batizam por aspersão ou efusão, por sua vez, eles advogam que o importante é ter a água no batismo, não a quantidade dela, assim como a regra para quem batiza por aspersão ou efusão, o batismo por imersão também está correto. Mas ao contrário do que todos pensam, isso não é verdade. Então vamos às primeiras considerações. Sabemos que os símbolos e as liturgias possuem grande importância para Deus, pois isso é observado em toda a Bíblia. Para se ter ideia, tudo que foi escrito no Antigo Testamento tinha o objetivo de ensinar através de símbolos como sombra das coisas futuras. Como exemplo, observa-se que Deus se alegrou com o tabernáculo, porque não era somente um lugar de adoração, mas seguia à risca aquilo que foi passado para Moisés no Monte Santo. Era um ambiente em que os rituais seguiam rigorosamente o manual estabelecido por Deus. E observamos que Moisés nunca ousou mudar os elementos, pois sabia que isso alteraria o significado. Não é à toa que os seus sobrinhos, Nadab e Abiú, quando quebraram a liturgia, levando fogo estranho para dentro do tabernáculo, foram mortos. A Bíblia diz que eles foram fulminados pelo fogo de Deus. Da mesma sorte, Uzá. Ele fugiu da regra e foi morto. Também o rei Uzias, e dentre outros, os quais não obedeceram devidamente ao mandamento. Assim, tanto os símbolos dos materiais que foram utilizados no tabernáculo, quanto o modo de celebração, a solenidade, a reverência. Enfim, a maneira como os adoradores se conduziam diante do Senhor era importante para Deus. No Novo Testamento, nós vemos Jesus que sempre se apropriou de figuras, símbolos. Seus ensinamentos eram usados parábolas e o seu ensino era compreendido pelos filhos do reino. Também usando de forte persuasão representativa, ele estabeleceu ordenanças como a Santa Ceia e o batismo. A sua doutrina, é o que eu sempre digo, ela foi simples, clara, compreensível, mas ela nunca foi facultativa, nunca foi aleatória. Afinal está escrito: tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Salmo 119, versículo 4. Nos primeiros dias da fé cristã, tivemos um problema na relação da Santa Ceia lá na cidade de Corinto. Paulo, ele com veemência ao escrever, lhes disse
que daquela forma eles se reuniam para pior e que a referida cerimônia não podia ser considerada culto a Deus. Ou seja, fugia daquilo que foi ensinado por Deus. Ora, os símbolos da ceia estavam presentes. Tinha o pão, tinha o vinho. Mas não era conforme o Senhor tinha ordenado. Aí Paulo diz: não vos louvo, porquanto os ajunteis, não para melhor, senão para pior. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Já em relação ao batismo, o batismo cristão, não havia nenhuma dúvida, razão pela qual eles provavelmente teriam colocado nas epístolas. A ordem de Jesus estava nítida nos seus ouvidos, não tinha controvérsia, não é essa questão de interpretação. As pessoas têm aquela questão de falar interpretação, a minha interpretação, não é questão. Estava nítido ali, por isso que eles não, nas epístolas não falaram nada sobre isso. O que devemos seguir é a ordem de Jesus, que diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Mas afinal, qual o verdadeiro significado do batismo cristão? Bem, sabemos que os judeus sempre teve essa questão com a água, lavagem para purificação, lavagem de pessoas, ou coisas que eram colocadas como impuras. Ou também assinalar, a conversão de um presélito, ou seja, uma pessoa que não era judeu para a fé judaica. Mas nenhum desses rituais que os judeus usavam tem nada a ver com a fé cristã, da qual foi determinado pelo próprio Jesus, que tinha para seu efeito, em nome da Santíssima Trindade. Por isso, não se constitui uma ordenança da igreja. Não foi a igreja que ordenou isso aí, mas uma ordenança de Deus para a igreja, integrando juntamente com a Santa Ceia um segmento importante da oração pública do cristianismo. Ora, os judeus realizavam o batismo por imersão em água, mas assim, a partir do dia do Pentecoste, o ato batismal caracterizou-se para a identificação do discípulo com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição, conforme está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. No versículo 3, o apóstolo Paulo diz que fomos batizados utilizando a expressão baptizo, que significa prioritariamente mergulhar repetidamente, imergir, submergir, como acontecia com as embarcações que eram afundadas, dando o último significado no sentido de permanecer fundo nas águas. No versículo seguinte, ao se referir ao substantivo batismo, usa-se a palavra baptisma, o que pode ser traduzido por imersão, submersão. Assim, mergulhado completamente em águas batismais, o discípulo de Cristo identifica-se com ele em sua morte, é sepultado e ressurge das águas para viver para Deus. Trata-se, portanto, não de um ritual vão, pois o próprio Deus viu a necessidade da realização de um ato que marcasse a identificação total do novo convertido com seu Filho Jesus, sendo igualmente uma oportunidade de adoração, bem como momento magno da pregação do Evangelho, para a representação cênica da força do Evangelho. Por outro lado, não é feita qualquer abordagem sobre determinação de o batismo ser realizado por aspersão e efusão. Não se encontra, em parte alguma, falando sobre esses dois tipos de batismo, Essas duas modalidades não estavam em uso como regra batismal no tempo da igreja primitiva, não estavam lá. Observe que nem os livros apócrifos, os escritos de Joséfo, nem da história eclesiástica de Eusébio, de Cesareia,
ou entre outros judeias ou seculares, há referências contemporâneas à oficialização do batismo cristão por aspersão ou efusão. Acrescenta-se ademais que o Hipólito Roma narrou como era a prática usual na comunidade cristã em Roma a partir do fim do século II, e afirmava que o batismo por imersão, mais adiante a partir do século IV, com a conversão de Constantino, muita coisa mudou, mas o batismo continuava por imersão. Quem presidia o batismo lhes impunha as mãos e dirigia-lhes a pergunta tríplice: Tu crês em Deus Pai, em Jesus Cristo, o Espírito Santo? A cada pergunta as pessoas respondiam creio e eram batizados por imersão. O batismo por aspersão na Igreja Católica só foi oficializado séculos depois. Vamos às recomendações batismais encontradas no Didac. Mas o que é Didac? Essa obra foi escrita, segundo os estudiosos, entre os anos 60 e 90 d.C., trazendo recomendações diversas à Igreja e abordava alusivamente ao batismo. Parte 2, Celebração Litúrgica, capítulo 7. Vamos ler aqui. Batismo no que diz respeito ao batismo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em água corrente. Se não tem água corrente, batiza em outra água. Se não puderes na água fria, fazei em água quente. Na falta de uma e outra, derrama 3 vezes água sobre a cabeça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes do batismo, o que batiza e o que é batizado e outros puderem, observe um jejum ao que é batizado, deveras impor um jejum de 1 ou 2 dias. Didac. A introdução dos 12 apóstolos. Catecismo dos primeiros cristãos. 60 a 90 d.C. Edição bilingue, grego e português. Jacarei, editora Família. Pois bem, como se vê, essa doutrina da Igreja Primitiva, ela assinalava o batismo em águas e deveria acontecer por imersão, mas admitia a possibilidade de uma hipótese do batismo de efusão, derramar água sobre a cabeça. Nada foi dito acerca de aspersão. A exceção aqui é mencionada por óbvio que não deve servir para bular a regra do batismo, determinado pelo Senhor. Aliás, transformar a exceção em regra caracteriza-se um ato denota deslealdade interpretativa e falta de compromisso com a palavra de Deus. Deus, ao longo da Bíblia, estabeleceu abundantes normas cerimoniais, litúrgicas, mas eventualmente permitia exceções de acordo com certas circunstâncias. Isso não implicava, entretanto, na mudança de regra. Analisemos alguns exemplos das Escrituras. No dia da morte de Nadab e Abiú, estando Arão entristecido, deixou de participar de um ato cerimonial importante, o que poderia, em tese, resultar em sua morte, razão pela qual Moisés se indignou. Entretanto, depois de apresentar a justificativa diante daquela circunstância peculiar de sua conduta e de seus filhos sobreviventes, foram excepcionalmente aceitas. Levítico capítulo 10, versículo 16 e versículo 20. A Páscoa deveria ser celebrada por quem estava ritualmente purificada, mas Deus autorizou a última Páscoa celebrada por Moisés, que alguns comessem da Páscoa excepcionalmente, sem obedecerem a algumas prescrições. Davi, quando perseguido por Saul, foi autorizado, juntamente com seus guerreiros, a comerem o pão da preposição, que era exclusivamente para os oficiais do templo. Jesus, séculos depois, ao se confrontado pelos judeus, lembrou desta justa exceção para justificar a conduta dos discípulos em colher espigas e as comer no dia de repouso para os judeus. Assim, o Senhor estava ensinando que as leis divinas que estabeleciam matéria ritualística, não obstante perfeita em si mesmo, quando fossem aplicadas de acordo com as peculiaridades.
caso a caso, poderiam ser excepcionadas. Esse parece-nos ser um caso de forma batismal alternativa mencionado no Didac. Ali menciona a regra, o batismo por imersão, com suas variantes, excepcionalmente por efusão, certamente por causa da ferrenha perseguição estatual religiosa sofrida pela igreja daqueles idos. Acredita-se pela circunstância de que as comunidades cristãs se congregavam não em templos, mas em casas, catatumbas, cavernas. Sem dúvida, em período de exceção, regras cerimoniais podem ser abrandadas. Entretanto, em tempos de normalidade, estabilidade política e religiosa, torna-se um desrespeito ao Senhor desatender a ordenança, que é claramente estabelecida nas Escrituras. Do ponto de vista pragmático, batizar por aspersão e efusão constitui-se uma medida econômica menos trabalhosa, mas na seara de adoração do Senhor não deve mudar. Não se deve mudar paradigmas cerimoniais, fazendo-se uma interpretação elástica, que descaracteriza o formalismo necessário. Sob a ótica de Deus, em fase equivocado, entendimento de que importante seria tão somente o ato, a presença do elemento água, e não a maneira como o batismo se processa. Ora, há coisas que são importantes para os homens, mas se representam como indispensáveis diante de Deus, e há outras que possuem status de imprescindíveis para os homens, porém não têm eventualmente valor para o Altíssimo. Quanto mais excepcionou a regra da Páscoa, ou admitiu a omissão de Arão quando estava de luto pela morte de seus filhos, ou na situação em que Davi comeu os pães que não eram lícitos. Isso não alterou os padrões cerimoniais. O que tange a celebração da Páscoa especificamente, ao longo dos anos, a tradição judaica introduziu outros elementos, os quais inclusive foram utilizados por Jesus, conforme se vê na última ceia. Mas o cerne daquilo que foi determinado nunca foi modificado. Afinal, Deus nunca mudou de opinião. Dessa forma, partindo do pressuposto do Didac, que é um documento historicamente confiável e que na igreja primitiva, como última opção, poderia existir batismo por efusão, derramar água sobre a cabeça. Ainda assim, não se poderia, com empenho em tal compromisso, alterar a regra do batismo, o qual representa com interesse o ato de identificar com Cristo e na sua morte, sepultamento e ressurreição. Análise do batismo no Novo Testamento. É bem verdade que baptizo possui significados secundários no grego koiné, dentre os quais aspergir ou derramar. Um dos exemplos do uso secundário é expressar baptizo como aspergir, pode ser observado em Hebreus capítulo 9, versículo 10. Ali o substantivo que a versão Almeida, Revista e Corrigida, traduz como absoluções é baptismos, mencionado acerca das purificações do Antigo Testamento, os quais envolvia aspersão de sangue e cinza. Hebreus capítulo 9, versículo 13. Outro caso importante desta vez, ensejado a ideia de efusão, ocorre quando o texto que fala sobre o batismo com o Espírito Santo, evidenciando pelo sinal de falar em outras línguas, Lucas usa a palavra baptismos, mas no mundo espiritual tal evento é retratado na Bíblia mais como derramar, e não tanto como a imersão. Vê-se, entretanto, que nessas passagens a Bíblia, ao utilizar o significado secundário da expressão baptismos, explicita quando se trata de aspersão ou efusão, que é o derramamento. A mensagem de Deus deixa tudo bastante claro. Todavia, ainda que baptizo, no grego falado pelo povo, tenha adquirido com o tempo o significado secundário de aspergir ou derramar, ao que se considerar que isso não deve ser aplicado ao batismo em águas, pois em momento nenhum, quando se trata de ato batismal cristão, são conjugadas expressões indicativas da expressão ou efusão, como quando acontece no uso do termo
em sentido secundário. Batismo como derramamento e batismo com aspersão, devendo por isso que o significado original da palavra batismo ser mantido imersão, única palavra grega com esse sentido. O Senhor não é Deus de confusão. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Assim sendo, não parece razoável, como mencionado em face desta corruptela, da palavra batismo, que ganhou outros significados residuais ao longo de sua utilização. Alterar a forma de batismo convencional, praticada largamente tanto pelos judeus quanto por João Batista pela igreja primitiva, desfazendo os pilares do simbolismo da identificação do batizando com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Vamos ao argumento do simbolismo. Ora, sendo o batismo um símbolo da morte e sepultamento do crente para o mundo e o pecado, e de sua ressurreição para viver com Deus, ou seja, para Deus, em uma total identificação com Cristo, como poderiam a aspersão ou a efusão transmitir tal significado? O momento da imersão em igual simboliza a morte e sepultamento. A saída retrata a ressurreição com Cristo. Essa forma é o único método de batismo que ilustra tais verdades bíblicas. O batismo de Jesus. Em que pese o batismo de João ser diferente do batismo cristão, visto que daquele era arrependimento e esse era realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo que leva a crer que o batismo cristão seguia a mesma sistemática do batismo realizado por João e também pelos discípulos de Jesus antes de sua morte. Analisemos, pois, assim qual tipo de batismo que João realizava: imersão, aspersão ou efusão, tendo como referencial, sobretudo, o batismo de Jesus narrado pelos evangelistas. Em Marcos capítulo 1, versículo 9, está escrito que Jesus foi batizado no Rio Jordão. E no versículo 10 está escrito: logo que saiu da água, dando a entender sem maiores esforços que Jesus estava dentro do rio. Assim, por essa descrição, o qual colabora pelos atos evangelísticos, o batismo de Jesus aconteceu por imersão, já que seria pouco coerente as pessoas se deslocarem para longe de suas casas para ficar já à margem do Rio Jordão e assim serem apenas desperdidas com gotas de água. Não tem sentido isso. Tal circunstância poderia até só o título de argumentação acontecer caso houvesse alguma informação de que as águas do Jordão eram sagradas. Entretanto, como isso nunca cogitou, a interpretação corrente é que o batismo de João realizava era por imersão. Ora, partindo desse pressuposto, leva a crer que o discípulo de Jesus, antes da morte do Senhor Jesus, também realizava o batismo por imersão, para arrependimento, na medida em que, conforme João capítulo 4, versículo 1 e 2, os discípulos de Jesus batizavam em águas e já o batizavam mais que o próprio João. Na perícope narrada em João capítulo 3, versículo 22 ao 26, os discípulos de João fizeram a alusão pouco amigável acerca do trabalho realizado pelo discípulo de Jesus, mas não teceram nenhuma crítica sobre o modus operandi do batismo em águas realizados, emergindo a presunção de que tratava da mesma espécie de batismo realizado por João, por imersão. Concluímos então que Deus valorizou sobremodo o batismo nas águas. Portanto, o obreiro do Senhor deve ter sobre ele profundo conhecimento. Não custa lembrar que foi no batismo no Jordão que começou o ministério do Filho unigênito, para que se cumprisse toda a justiça de Deus. Além disso, os discípulos de Jesus realizavam o batismo em águas, também, e até mais que João. Por fim, acrescenta-se que o Senhor Jesus atrelou o batismo em águas à experiência da salvação da alma, ao dizer que quem crer e for batizado será salvo. Dessa maneira, trata-se de algo relevante, indispensável, glorioso para todo aquele que nasceu de novo. A igreja primitiva levou isso tão a sério que o batismo em águas acontecia, em regra, imediatamente após a conversão. Com o tal ato, o batizando estava declarando publicamente não apenas que pertenceria
doravante a igreja, mas também que estava pronto para morrer por amor ao Evangelho.